Ouviremos a seguir o vereador professor Giovanni. 15 minutos com direito à concessão de apartes. Professor Giovanni, poderia dar parte só para me concluir um assunto? Pois não, vereador. Com a parte, vereador Abner Seguro, por 1 minuto. Eu não falei nada com relação contra a administração atual e nem contra e nem a favor da administração passada. Eu apenas falei que poderia sim ter convidado os vereadores a participar da reunião. Apenas isso. Não estou contra a administração atual, não estou falando nada do prefeito interino. Em primeiro lugar, eu nunca divulguei nada sobre o viaduto e também não divulguei o que eu falei junto com todos os vereadores o dia que nós estava na Casa Civil. Uma parte, vereador Giovanni. Eu questionei na Casa Civil se enquanto não saísse o viaduto não poderia fazer o acesso atrás dos senatores. Todos os vereadores que estavam presentes viram a minha colocação. Alguns ainda tiraram sarro, porque é uma obra simples. Mais uma parte? Então, eu acho que essa Bom, discussão... a minha colocação seria essa. virando Obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Se houver tempo no final da minha fala, eu concedo os apartes. Obrigado. Eu venho a essa tribuna hoje falar um pouquinho do meu texto dessa semana na Folha de Mairink. Eu peguei um tópico que foi abordado aqui já pelo vereador Rodrigues e por outros vereadores, que é a questão do pleito da eleição que se aproxima no dia 3 de setembro. E conversando com alguns eleitores, a gente vê muitos eleitores desmotivados com a questão do quadro político do nosso país. Estamos no meio de uma crise política muito grande, onde a televisão, muitas vezes, que é o grande veículo de comunicação atual, só mostra as questões relacionadas à corrupção, às denúncias, e cria no eleitor uma sensação de que todo político é igual, que todo mundo é corrupto, né? Então faz parte do meu papel como vereador, como professor, estar dizendo às pessoas que a melhor maneira de protestar contra esse quadro que está aí é ir votar e votar certo. Seja nesta eleição, seja nas próximas eleições, teremos eleições o ano que vem, para presidente, para senadores, deputados. Então, é claro que a gente quer ver esse país passado a limpo, mas não pode generalizar. Toda generalização, ela é errada, porque não é verdadeira. Então, essa coisa de falar que todo político é corrupto, não é verdade. A gente tem lá em Brasília 513 deputados federais e tem 81 senadores. E se for fazer um levantamento, não é nem 50% desses que estão envolvidos em denúncias. Então, muitas vezes, a gente tem que cobrar da justiça que faça essas investigações, que façam os julgamentos daqueles que são denunciados. Agora, colocar todo mundo no mesmo saco e dizer que ninguém presta não é uma boa atitude. Então, reforço aqui a fala de alguns vereadores que já estiveram nessa tribuna. Todos devemos cumprir com o nosso papel de cidadão, que é ir às urnas e escolher o melhor, o candidato que nos identifica, o candidato que tem propostas. E eu, como político, faço o meu papel de manter a política como uma coisa sadia, saudável e que a população tem que participar. E o melhor momento é a eleição. Eu vou citar duas coisas aqui que eu coloquei no meu artigo de opinião, que está na Folha de Mairink desse final de semana. Então eu chamei de voto de protesto é votar certo.
levantei aqui uma questão de que a campanha eleitoral deve se basear em propostas. É isso que a população tem que avaliar. As propostas. Qual é a preocupação do candidato, quais são as suas propostas, e aí sim, a partir daí, ela fazer a sua escolha, e não por questões pessoais, parentesco, simpatia. Eu já falei até, não sei se falei nessa tribuna, já falei várias vezes, que se a gente quisesse um presidente simpático, por exemplo, tinha que votar no Silvio Santos, não é? Aí estava tudo certo. Não é isso. A gente tem que escolher um candidato pela sua competência, pelo seu trabalho, pela sua honestidade, e assim vai. Mas não nessas outras coisas, como, por exemplo, há aqui no nosso município denúncias de compra de votos. Então, a gente espera que o Ministério Público julgue isso, que passe pelos tribunais aí eleitorais, mas eu também coloquei a minha opinião aqui, que quem compra o voto é corrupto. E quem se vende também é corrupto. Então, quem se vende não tem moral para cobrar nada do seu candidato depois. É tão corrupto quanto ele. Então, a gente espera que a população esteja cada vez mais consciente. É esse o nosso papel enquanto políticos, de conscientizar a população de que quando ela votar certo, ela pode cobrar depois, pode cobrar do seu vereador, do seu presidente, do seu prefeito, as propostas que ele colocou lá no papel. Mas quando um eleitor se vende, ele não tem moral para cobrar nada. O candidato dele pode fazer o que quiser, porque se ele for falar, ele vai ouvir, viu? Eu paguei para você, então eu não tenho que prestar contas para você. É mais ou menos isso. A gente coloca de um modo bem cru, né? Porque quando a gente fala em compra de voto, nem sempre é dinheiro. A gente já tem um histórico, né, de cesta básica, de cobertor, que vem lá dos tempos do voto de cabresto, dos coronéis. Então nós estamos na política para mudar essa realidade. Então é sobre isso que eu quero dizer. Vão às urnas, votem, escolham certo para não se arrepender depois. Mas se você quer protestar, não é ficando em casa e não indo votar que você está fazendo o seu protesto. É ir lá e votar certo. E cobrar depois, e acompanhar, e vir nessa casa, e saber dos projetos que estão sendo votados aqui. É assim que se acompanha. Nas audiências públicas, nos conselhos municipais, a abertura para a participação do cidadão consciente. Falando nisso, vocês viram que está sendo votado no Congresso uma reforma política a toque de caixa, correndo para que ela possa ser já aplicada na votação do ano que vem. Até agora estava todo mundo quieto, falando de outras coisas, e a gente sabe que o nosso país só vai deslanchar quando sair uma série de reformas. E a reforma política é uma delas. Eu observo primeiro a eleição no município, depois eu vejo as do país, do estado. Então eu vejo algumas coisas precisam ser melhoradas. Uma delas é a definição do que é decoro parlamentar. Nós vemos péssimos exemplos aí pelo Brasil todo de representantes do povo que devem ser modelos de cidadãos envergonhando essa nossa classe política com atitudes, e isso deve ser melhor definido para que a gente possa então responsabilizar melhor o que é o decoro parlamentar. Eu acho que algumas coisas devem mudar. Propaganda eleitoral gratuita na televisão. Isso tem que ser revisto. De alguma forma, espalhar isso pelo dia, mas essa coisa do horário eleitoral gratuito deve ser revisto.
Questão de carros de som, a população não aguenta mais, isso é desperdício de gasolina, ninguém vota por causa de um jingle, tem que ser revisto. Eu, na última campanha, fiz questão de não fazer e deixar claro por que eu não estava fazendo. Eu realmente acredito que é um desperdício de dinheiro, nós estamos colocando aí gasolina e queimando gasolina e ninguém vota só por causa de um jingle. Outra questão, bandeiras na rua. Eu acredito que bandeiras sejam utilizadas em comícios, é uma boa estratégia, dá uma energia boa, mas é degradante ver as pessoas nas ruas com frio, com sol, com chuva. Então, pode ser depois, né? Assim que possível, vereador. Por causa dessa forma de campanha que eu não acredito que dê resultado também. Temos que discutir financiamento de campanha, fundo partidário. Será que o Brasil realmente deve gastar tudo isso que estão propondo lá em Brasília, enquanto muitas coisas ainda estão para se fazer? E a questão do voto distrital misto. Ontem foi muito interessante, no programa Fantástico, eles mostraram que 4 países no mundo usam esse sistema. Será que é o melhor? Ou será que quem está no poder lá em Brasília está votando erradamente, como diz a Constituição, que não deve fazer nada para favorecer a si próprio? Então, será que isso não é corporativismo e esses deputados não estão querendo deixar o processo bem democrático? Então, são coisas que eu acredito que o país teria que discutir com mais calma e não votar algo correndo a toque de caixa. Não, tem que votar para entrar em vigor o ano que vem. Eu acredito que essa discussão tinha que estar vindo muito antes, paralelo com outras coisas. Em Brasília parece que é assim, quando se vota uma coisa, não se vota mais nada. Quando se discute uma coisa, só se discute aquilo. Então, fica aí algo para a gente pensar. Também a gente recebeu hoje uma comunicação através de ofício de um voto apartado do Tribunal de Contas. Toda vez que a gente julga aqui as contas de um prefeito, muitas vezes tem alguns processos apartados. E nós recebemos hoje aqui, do Tribunal de Contas, referente à devolução, julgamento de uma parte das contas de 2011 do prefeito Denis, onde já em 2015 ele havia perdido e foi então a decisão do Ministério Público, do Tribunal de Contas, é que ele devolvesse R$ 2.070.400,16 ao município em 30 dias, do qual ele recorreu em 2015, e agora, em 31 de maio de 2017, saiu a sentença dizendo, através do ofício 4426 que a gente recebeu, que o Tribunal de Contas manteve que o prefeito Denis deve retornar ao município R$ 2.070.000 por causa de pagamentos a empresas irregulares. Então vejam aí a questão da importância do chefe do executivo fazer tudo de acordo com as leis. E finalizando, os 2 requerimentos que recebi hoje, as respostas do executivo, um deles não considero satisfatória a resposta. Em pesquisa no site do Ministério Público, mostrou sim que a prefeitura no município de Mairim que não respondeu aos chamamentos do Ministério Público com relação ao sequestro dos 12 milhões. Depois, é claro, se acertou essa questão, mas no ano de 2017 houve 2 tentativas do Ministério Público de comunicação e a prefeitura não respondeu, por isso que houve aquela coisa de fazer o sequestro e depois, é claro, a prefeitura correu atrás e aí sim se acertou e não houve o sequestro e foi liberado com relação à construção da ET. E o segundo, o requerimento 209 não foi respondido. O prefeito respondeu que ele usou essa tribuna e chamou o ex-prefeito Binho de ladrão por causa da denúncia da Odebrecht. Acontece que
essa é uma denúncia. E aí que está a responsabilidade, né? As nossas palavras, elas têm peso. Então, a gente tem muita responsabilidade quando usa essa tribuna e do que a gente fala. Então, eu perguntei aqui qual o valor roubado na gestão anterior. E não tem resposta. Não tem, só tem dizendo que... Eu perguntei quais as evidências encontradas. Não foram encontradas evidências. Apenas baseou-se na denúncia do delator da Odebrecht. Então, é isso. A gente... Desculpem, vereadores que pediram tempo. Não foi possível. Mas eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos boa noite.